Boa tarde, alunos do sétimo ano. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Continuando a nossa revisão, ainda na página 101. Nós fizemos nossa última aula essa oitava questão, certo? Ficou aqui respondida. Hoje nós iremos responder. Nós respondemos a oitava e a nona. Hoje nós vamos responder a 10ª e a 11ª, tá? Pelo menos essas três aqui, certo? Então, 10ª questão e 11ª da página 101. E eu vou mostrar aqui para vocês. Essa 10ª questão é uma questão muito boa, que eu pretendo utilizar algumas questões desse estilo, tá? Vocês já vão pegando aí, que eu gosto de fazer isso, ó, dizer para o aluno o que mais ou menos a gente está pensando em fazer para a nossa prova. O triplo de um número menos 40 é igual à sua metade mais 20. Qual é esse número? Então, esse é um tipo de questão muito bom, tá bom? Que a gente vai ter que primeiro fazer aquela interpretação, transformar da linguagem corrente que está aqui, que a gente falou demais, né? Estudou muito isso, viu vários exemplos de pegar da linguagem corrente e transpor para a linguagem matemática. E aqui nós temos sendo que é o conjunto universo, né, igual a IN, ou seja, ao conjunto dos naturais, ao número natural, enquanto o conjunto verdade das equações. Então, deu aqui algumas equações, nós vamos encontrar o conjunto verdade sabendo que só pode ser um número natural, beleza? Então, são essas duas questões que nós vamos fazer. Vem para cá que eu vou mostrar aqui como é que faz. Então, eu trouxe para cá as duas questões, tá aqui a 10ª. O triplo de um número, certo? Menos 40 é igual à sua metade mais 20. Qual é esse número? Então vamos lá, primeira coisa, o triplo. Nós sabemos que triplo é 3 vezes, não é isso? 3 vezes de um número. Esse 1, não é, já nos dá a ideia de um artigo indefinido, ou seja, ele não está dizendo quem é, não está identificando. E o que não está identificado na matemática a gente chama de x. Então, triplo de um número, isso é 3 vezes x. Menos 40, menos, né, nós sabemos qual é que representa essa palavra na matemática, é com esse sinalzinho aqui, sinal de subtração. Então, menos 40, tá? Aí tudo isso é igual, né? Igual, não tem segredo, todo mundo sabe. A sua metade. A sua metade, que sua? Quem é essa sua? A sua metade é esse número que nós não sabemos qual é, mas nós estamos representando por x. Então, se é a sua metade, o que é a metade de uma coisa? É ela dividido para 2, certo? Então, aqui vai ser igual a x dividido para 2. Aí diz, ó, mais 20, certo? Mais, todo mundo sabe quanto é, ou como representa com esse sinal, aí está aqui mais 20. Pronto. O que foi que a gente fez aqui? Ó? Transformou da linguagem corrente para a linguagem matemática, onde tinha o triplo de um número, ficou 3 vezes x, porque se um número que nós não sabemos ainda quem é, nós representamos por x. Menos 40, está aqui o sinal de menos, e o número 40 é igual, está aqui o sinalzinho de igual, a sua metade, ou seja, esse mesmo número dividido para 2, esse mesmo número que eu não sei quem é, mas estou representando por x, mais 20. Então tá aí, o triplo de um número menos 40 é igual à sua metade mais 20. Qual é esse número? Ou seja, qual é o valor de x? Pois bem, gente, a primeira coisa que nós vamos observar aqui, que aqui tem fração, tem uma fraçãozinha aqui, e tem mais de um termo. Não dá de fazer aquele cruz credo, né, que eu mostrei naquela aula. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é deixar todo mundo com um denominador também. Vamos transformar todo mundo em fração. Então, vai ficar assim. Aqui tem 1, não tem, mas é considerado 1, não é? Aqui já tem um 2 e aqui eu coloco 1 também. Então, fiz o quê? Colocamos aqui todo mundo em forma fracionária. A segunda coisa é calcular o MMC nos denominadores. Agora, uma observação, na hora de calcular o MMC,
Eu vou ter que pegar os denominadores, fazer aquela regrinha toda, né? Mas só que nesse caso eu tenho aqui 1, 2 e 1. Ou seja, o 1 ele não precisa, não há necessidade de calcular o MMC de 1. E como eu tenho 3 números que são aqui e apenas um que não é 1, que está sendo diferente de 1, que no caso é o 2, o MMC vai ser ele mesmo. Então, se aqui fosse 1 e aqui fosse um 3, MMC ia ser 3. Se aqui fosse 5, MMC é 5. Mas como é 2, o MMC é 2. Então, aqui ó, vai ser 2 aqui, certo? Vai falar com esse. Aí o menos vai ser 2 aqui, que vai falar com esse. Aí igual, eu estou só abaixando o jeito que está lá e colocando o MMC, né, os denominadores. Então, aqui 2 que vai falar com esse. E aqui o mais, né? Repete o mais. E aqui o 2 que vai falar com esse. O que é que eu vou falar o que? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver normal, como se fosse uma adição, porque na verdade é uma adição de fração. Como é que a gente resolve? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, certo? E você vai fazer isso em todos os casos, em todas as frações. Que aqui é a adição de fração. Se fosse multiplicação, é só multiplicar de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Mas na verdade aqui é adição e subtração de frações, então não se pode fazer isso. Vamos lá. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 3x vão ser 6x, certo? Faz a mesma coisa aqui, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes 40 dá 80. Aqui 2 dividido para 2 é 1, 1 vezes x é x. 20 dividido para 1, ou melhor, 2 dividido para 1 é 2, 2 vezes 20 é 40, certo? Então, fizemos tudo aqui, ó. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. E agora, gente, esse passo que eu vou fazer agora, preste bastante atenção. Ele só pode ser feito em casos de frações e igualdade de frações cujos denominadores são os mesmos. Toda vez que eu tenho uma igualdade, está aqui igualdade, e todos eles são fracionários, como é o caso aqui, todos são fracionários, e todos os denominadores são iguais, então nós temos 2, 2, 2 e 2. Eu posso utilizar esse passo. Que passo é esse? Eliminar os denominadores, mas eu só posso fazer isso se for igualdade, tá aqui, ó, não esqueçam, igualdade de frações com denominadores iguais. Então eu elimino todos os denominadores. Eu vou trazer para cá quem? Apenas os numeradores. Quem são os numeradores? É 6x menos 80 igual, só repetindo, só os de cima, ax mais 40, certo? O que foi feito aqui? Eliminamos os de baixo e conservamos os de cima. Agora é resolver normal. Como é que resolve uma equaçãozinha como essa? É muito simples, né? Primeiro eu vou colocar tudo que tem letra no primeiro membro. Então vai ficar 6x. Aqui ó, não tem, mas é considerado mais. Eu vou trazer ele do segundo para o primeiro membro. Quando eu faço isso, ele vem com sinal contrário, oposto. Então se aqui está mais, vai vir menos. X igual a 40. Aí aqui, ó, a mesma coisa. Aí sim, depois que eu trago todas as letras para o primeiro membro, eu vou colocar todos os números, que são apenas números que não acompanhados com letra, no segundo membro. Então aqui o 40, eu já estou só repetindo. Aqui eu tenho menos 80. Esse menos 80 ele vai estar no primeiro e vai para o segundo. Se ele está no primeiro e ele vai para o segundo, ele vai com sinal oposto. E qual é o sinal oposto de menos? É mais. Então tá mais 80, ou melhor, tá menos 80, vai vir mais 80. Tá aí. Agora é só fazer, ó. 6x menos x dá o quê? Dá 5x, certo? Porque eu tenho 6x, eu tiro um desses x, vai ficar quanto? 5. Então isso aqui vai ser igual a... Lembrando que aqui não tem mais considerado 1, né? 6 menos 1 dá 5. Aí só repete o x. Aqui 40 mais 80 é igual a 120. Mas eu quero saber o valor de x. Então x, eu deixar ele sozinho aqui no sinal de igual, vai ser igual a 120. E esse 5 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Ó.
ele vai vir para cá, certo? Vai ficar 120 dividido para 5. E quanto é 120 dividido para 5? Deixa eu trazer para cá para a gente responder. Vou só fazer a continha bem aqui, ó, rapidinho. 120 dividido para 5. 12 dividido para 5 dá 2, não é? 2 vezes 5, 10. 10 para 12, 2. Baixa o próximo aqui, fica 20. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então, nesse caso aqui, o x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 24, certo? Então, qual é o triplo de um número menos 40 é igual a sua metade mais 20. Qual é esse número? Esse número é 24, beleza? Então, tá aí a 10ª questão respondida. Vamos aqui para a 11ª. Na 11ª, eu coloquei só as 3, tá? O vídeo não ficar muito longo. Eu coloquei apenas a A, a B e a C. Essas duas primeiras, até que é simples. Tudo aqui é muito simples, né? Na verdade. Porém, essa daqui vai ter um detalhezinho a mais, que nós vamos ver, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui na letra A. Na letra A, assim como na 10ª questão, é um problema de igualdade de frações. Porém, tem um detalhe. Eu tenho apenas um termo no primeiro membro e eu tenho apenas um termo no segundo membro, certo? Nesse caso, gente, eu posso utilizar o cruz credo, fazer meios pelos extremos. Quando eu tenho só uma fração no primeiro membro e só uma fração no segundo, ou um número inteiro no segundo, eu posso simplesmente fazer o cruz credo, né? Meios pelos extremos. Eu posso utilizar essa. Porém, nesse caso em particular, eu posso ainda facilitar, porque aqui eu tenho 40 dividido para 8 e é divisível 40 por 8, dá de dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro essa divisão. Então, aqui eu vou repetir o x sobre 3, que isso aqui vai ser a mesma coisa, né? Eu não vou mexer nele por enquanto. Aqui eu vou dividir, ó, 40 dividido para 8 dá quanto? Dá 5. Aí sim, eu tenho uma fração no primeiro membro e um número inteiro no segundo. Como é que faz isso? Primeiro eu vou ter que considerar aqui também como uma fração. Então, vou colocar uma aqui embaixo. Agora é só fazer o cruz credo, meios pelos extremos, tá? X vezes 1 dá x, igual a 5 vezes 3 dá 15. Então, x igual a 15, certo? Tá aí a resposta da letra A, da 11, questão 11ª. Aí aqui nós temos uma equaçãozinha bem simples na letra B, onde eu tenho apenas números, letra, não tem fração, não tem parênteses, não tem nada, né? Nesse caso, é como a gente já viu, eu vou só colocar tudo que tem letra no primeiro membro, tudo que não tem letra para o segundo membro e resolver normalmente as operações. Então, vai ficar 7x, tá, mais 5x, vai vir o que? Menos 5x, tudo isso igual a quanto? A 22. Aqui está menos 8, estão vendo? Que está no primeiro membro e ele não tem letra. Então, vou ter que levar ele para o segundo membro. Como é que eu faço? Se ele está menos, ele vai ter que vir para cá mais. Então, vai ser mais 8. Aqui fica, ó, 7x menos 5x vai dar quanto? 2x. É só subtrair os números e repetir a letra. 7 menos 5, 2. E repete a letra, que é x. Aí vai ser igual a 22 mais 8. 22 mais 8 dá 30. Então, x vai ser igual a 30, certo? E esse 2 que está multiplicando, eu vou passar aqui, ó, dividindo. Então, x vai ser igual a 30 dividido para 2 dá 15. Não é isso? Então, tá aí a letra B da 11ª questão. Era bem simples, não é? Não tinha muita coisa para complicar. Essa aqui, gente, vê que nós temos fração, dentro parêntese, né? Tem um parêntese, tem um 2 aqui fora, e dentro do parêntese é uma fração, e nessa fração nós temos um numerador com 2 termos, certo? Então, são bastante detalhes que a gente vai ter que observar aqui. Primeira coisa, como diz a regra, a primeira coisa que nós temos que fazer em expressões
ou equações que contêm parênteses, colchetes, chaves, ou seja, sinais de associação, nós temos que resolver primeiro isso. Ou seja, nós vamos eliminar primeiro os parênteses. E como é que elimina esses parênteses? É muito simples. Estão vendo esse 2 aqui, que está fora do parêntese? Aqui não tem sinal entre o 2 e o parêntese. Porém, quando não tem sinal, a gente considera multiplicação. Então, isso aqui vai ser vezes. Aí, como é que eu vou fazer essa multiplicação? É simples. Eu vou multiplicar quem está fora por todos que estão dentro. E, como é fração, eu vou ter que considerar aqui embaixo também um denominador. Então, vai ser o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, agora é só resolver isso fazendo essa multiplicação. 2 vezes 3x vai dar o quê? 6x. De dentro, de fora, por quem está dentro. Aí mais. Aqui também eu vou ter que multiplicar. 2 vezes quem? 4. Porque eu tenho que multiplicar o que está fora, tem que multiplicar todos que estão dentro do parêntese. Aí fica 2 vezes 4, que dá 8, certo? Pronto, os de cima foram todos multiplicados. E agora os de baixo? O de baixo a mesma coisa, eu vou só multiplicar aqui, ó. 1 vezes 4, como aqui só tem 1 fora e o 4 dentro do parêntese, então eu só vou fazer essa multiplicação. 1 vezes 4 dá 4. Tudo isso, gente, é igual a quanto? É igual a 42, certo? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Aí. Então, ó, agora nós presta atenção que aqui nós temos uma fração e aqui nós temos um número que não é fracionário, que é um número inteiro. E é uma igualdade. Então, a coisa que nós vamos fazer, nós vamos considerar aqui também como uma fração. Ó, o que que nós temos aqui? Uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro. Professor, quando é que eu uso o cruz credo e quando é que eu tenho que calcular o MMC para resolver números fracionários? É muito simples. Quando tem no primeiro membro ou no segundo membro mais de um termo fracionário, você vai ter que fazer o MMC, porque vai ter adição de frações ou subtração, certo? Quando tem apenas um termo fracionário no primeiro membro e um termo fracionário no segundo membro, você não precisa fazer o MMC, é só fazer o cruz credo, tá? Meios pelos extremos. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular o MMC ou irei fazer o cruz credo. Nós vamos fazer o cruz credo. Detalhe, gente, é que o cruz credo ele só serve quando nós temos nesse estado aqui, ó, um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. Se não for assim, o cruz credo não serve. Porém, o MMC serve para todos os casos. Quer dizer que se eu quisesse calcular o MMC aqui e resolver igual a gente resolveu a décima, poderia? Poderia, sem problema nenhum, tá? Então, aqui nós vamos fazer isso, ó. Vamos fazer o cruz credo, meio pelos extremos. Vamos multiplicar esse aqui por esse e esse aqui por esse. Então, vai ser 6x mais 8 vezes 1. Quanto é 6x mais 8 vezes 1? Ora, qualquer coisa vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui vai dar 6x mais 8. Aí, repete o sinal de igual, porque agora eu vou multiplicar o outro lado, ó. 4 vezes 42. Quanto é que dá 4 vezes 42? 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 4 dá 16. Então, vou ser 168. E agora, o que é que eu faço? Coloca tudo que é de letra no primeiro membro e tudo que não tem letra vai para o segundo membro. Então, aqui vai ficar o quê? 6x. Tem mais alguém aqui que tem letra? Não. Então, vai vir agora já o sinal de igual. Igual a 168. E aqui, como está mais 8, passa para cá menos 8, certo? Porque está no primeiro, vou levar para o segundo com sinal contrário. Aqui vai ser 6x igual a 168 menos 8. É igual a 160. Então, x vai ser igual a 160. E esse 6 que está multiplicando o x vai passar como? Ele vai passar dividindo. Então, vai ser 160 dividido para 6. Certo? Aí aqui você pode fazer a continha normal. Ou você já pode, né, colocar aqui porque... Vamos fazer a continha. Fica melhor até. Vou fazer ela bem aqui, tá? Para não atrapalhar lá. 160 dividido para 6.
Então vai ser assim, 16 dividido para 6 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 6 são 12. 12 para 16 falta o quê? 4. Baixa aqui, fica 40. 40 dividido para 6. 40 dividido para 6 é 6. Você vê 6, 36 para 44. Né? Que vai dar uma... Põe aqui e vírgula aqui. Aí vai ficar, ó, 40 por 6 de novo, dá 6. 6 vezes 6, 36 para 44. Então, isso aqui vai ser uma dízima periódica, né? A gente vai repetir esse 6 até cansar. Então, vai ser 26,66666. Então, nesse caso aqui, você pode... Tem duas opções. Ou você deixa ele em forma fracionária, só que simplificada, não é? Ou, como é que simplifica? Eu procuro um número que dê de simplificar isso aqui, tá? Dividir tanto de cima como de baixo, tá bom? Ou, que no caso aqui, qual seria? Seria o 2, porque se eu dividir aqui por 2, ó, ia ficar 80 sobre 3, certo? Se eu pegar aqui, ó, simplificar dividindo de cima por 2 e o de baixo por 2, ia ficar o quê? Vou fazer aqui as duas formas para vocês verem. 160 por 2 vai dar 80 sobre 6 por 2 dá 3. Então ia ficar 80 sobre 3. É uma resposta, certo? Ou você pode colocar isso que deu aqui em forma decimal. Pode ser em forma fracionária ou forma decimal. Então no caso aqui ia ficar 26,666 e assim vai, porque seria uma dízima periódica, certo? Tá aí. Então a resposta até a letra C, a 11ª questão e a 10ª questão, tá? Qualquer coisa, gente, lembrando que vocês podem me contactar, me procurar. Ah, sim, só uma coisinha aqui, ó. Ele disse que sendo igual a n. Então, nesse caso aqui, 15 tá certo, 15 tá certo. Porém, na letra C não deu número natural. O que é o número natural? São números positivos. Números positivos apenas, certo? Não pode ser número fracionário, não pode ser número negativo, não pode ser número decimal. Então aqui é um natural, aqui é um natural, porém aqui não é natural. Isso aqui é um número decimal, certo? Ou melhor, um número racional. Racional que pode ser escrito em forma de fração, em forma decimal, tá bom? Então tá aí, qualquer coisa é só entrar em contato que eu estarei aqui para responder se assim for possível. Então até a próxima e que Deus nos proteja.